Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Desde já, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede e também agradecer a Deus por sua vida, por você estar aqui nos ajudando, nos acompanhando e aprendendo junto comigo da palavra de Deus. Estamos já chegando à nossa reta final desse quarto trimestre de 2022 e hoje abordaremos o tema da nossa oitava lição, a qual tem por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Essa lição será dada, se Deus assim nos permitir, no dia 20 de novembro de 2022, próximo domingo. E dessa feita iremos tratar sobre os bons e maus pastores, como você pode ver aqui no tema, e também qual é o aspecto, qual é essa metáfora que o profeta Ezequiel traz para nós nesta presente lição. Espero que você saia ao final desse resumo mais conhecedor da palavra de Deus. Sem mais delongas, eu te convido a ficar comigo e a partir de agora aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vem comigo! Meu querido, já pegou sua caneta, seu caderno para anotações, sua Bíblia e sua revista? Se você estiver munido destes itens, vamos ler comigo o nosso textuário e a nossa verdade prática. O nosso textuário se encontra lá em João, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10 e o versículo de número 11. O texto nos diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nossa verdade prática nos diz: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Com isso, eu quero ler com você a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel, capítulo 34, do verso 1 ao verso de número 12. Acompanhe comigo. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não a tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová:
Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Lido nossa leitura bíblica em classe, eu quero aqui destacar para você a nossa palavra-chave, que você deve já imaginar. É a palavra pastor. Mas qual é o significado da palavra pastor? Veja comigo. Para os dicionaristas, a palavra pastor significa aquele cujo ofício consiste em guiar os animais no pasto. No que tange à religião, é um indivíduo que no protestantismo é nomeado por uma comunidade para trabalhar como orientador espiritual ou ainda assim como sacerdote. Pois bem, aqui você viu o significado dos dicionaristas acerca do que é pastor. No entanto, no contexto de Ezequiel, a qual nós iremos estudar, o conceito de pastor será um pouco diferente. Não vai fugir muito do que eu falei aqui, mas porém eu quero trazer outros significados para que você entenda a mensagem de Ezequiel e o seu contexto e não fique algo descontextualizado, mas que você possa sair ao final desse resumo entendendo muito bem a mensagem do profeta Ezequiel para aquele povo naquele momento. Meus queridos, antes de trazer uma breve introdução, eu quero ler com você o nosso primeiro tópico e os seus subtópicos. O primeiro tópico tem por título Sobre o rebanho e está dividido em 4 subtópicos, a saber, primeiro, ovelhas, segundo, natureza, terceiro, o rebanho e quarto, os pastores. Pois bem, chegamos à terceira e última parte da divisão do livro de Ezequiel. Que divisão é essa, Toniel? E para que você entenda um pouco, é preciso nós voltarmos para a primeira lição, onde o autor traz uma introdução sobre o livro de Ezequiel. E nessa introdução ele traz a divisão do livro do profeta Ezequiel. E a primeira divisão vai do capítulo 1 ao capítulo 24. A segunda divisão vai do capítulo 25 ao 32. E a terceira e última divisão vai do capítulo 33 ao 48. Ou seja, nós estamos na última divisão do livro. Otoniel, por que nós não tratamos da segunda parte? Pulamos da primeira para a última. Porque não daria para trabalhar em um trimestre todo o livro do profeta Ezequiel. Então, o pastor Ezequiel Soares trabalhou dessa forma, minimizando e reduzindo assim o tempo, mas nos trazendo um trabalho maravilhoso. Você sabe que a primeira parte do livro de Ezequiel é o discurso, é os oráculos do Senhor de ameaça e juízo para o povo de Israel por causa da prostituição e idolatria do povo. A segunda parte vai ser aquela parte onde os oráculos divinos vai ser direcionado para as nações circunvizinhas, como Moabe, Amon, Edom, Tiro, Sidom e Egito. A última parte, que é essa, é justamente quando nós iremos trabalhar sobre a notícia da queda de Jerusalém e também fala do retorno dos judeus de todas as partes do mundo para a sua terra natal, assim também como aquela visão do vale de ossos secos, ou seja, da restauração do povo de Israel. Então, se nós estamos aqui tratando do capítulo 34 de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 12, então estamos trabalhando na última divisão do livro do profeta Ezequiel. Aqui, na lição, por causa de tempo, o autor trabalha só do versículo 1 ao 12, mas eu sugiro que você em casa, com mais tempo, leia todos os versículos do capítulo 34, que é até o versículo de número 31, pois te trará um entendimento maior, principalmente se você for um professor. Pois bem, este primeiro oráculo aqui do capítulo 34 pode ser entendido de 4 formas. Queremos trazer 4 divisões para você.
A primeira é os pastores infiéis. Segundo, Deus como futuro bom pastor. Terceiro, o julgamento entre as próprias ovelhas. E quarto, o Messias como o pastor de Deus. Então podemos dividir o capítulo 34 de Ezequiel dessas 4 divisões a qual eu apresentei para você. Dito isto, vamos entender um pouco do nosso primeiro tópico, que é sobre o rebanho. Nesse primeiro tópico, o autor vai nos trazer um pouco do entendimento sobre a ovelha. Vale aqui ressaltar que esse oráculo, essa profecia de Deus para o povo, faz todo sentido e é de fácil entendimento, pois vale ressaltar que a nação de Israel é uma nação que se baseia no agropastoril, ou seja, na agricultura e também na criação de gado, do gado, da ovelha, do bode. Então aqui, esta metáfora, a qual o autor vai usar neste capítulo, faz todo sentido para aquele povo e é de fácil entendimento. Para você que nunca foi ao campo, o autor traz um entendimento acerca deste ponto para você não ficar perdido nas nomenclaturas. Então ele diz: ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Veja, esse é o primeiro entendimento. Segunda coisa é sobre a natureza da ovelha. E o autor vai falar de um animal frágil, de um animal que por si só não consegue sobreviver. Um animal que é uma presa fácil, não se tem defesa. Então, aqui o autor vai nos trazer que essa ovelha precisa de cuidado diariamente, de uma supervisão constante, pois senão ela será facilmente tragada pelos predadores. E aqui também, neste contexto desse oráculo, o autor vai apresentar as ovelhas como o povo de Israel. Pois vale ressaltar que a profecia aqui agora é direcionada à liderança política da época. Pois bem, com isso em mente, e você sabendo que a ovelha precisa de todo um cuidado, precisa de toda uma inspeção diária necessária para sobreviver, entramos num terceiro subtópico, que é o rebanho. Esse rebanho aqui comparado, e por várias vezes também na Bíblia comparado, como o povo de Israel. O povo de Israel é esse rebanho. E em quarto e último subtópico, fala sobre os pastores. E aqui eu quero parar e me deter um pouco e chamar um pouco da sua atenção. Aqui, quando nós estamos falando de pastores, não estamos falando de pastores no entendimento que nós temos hoje acerca de pastores. Muitas pessoas usam esse texto para atacar a liderança eclesiástica. Mas vale ressaltar que no contexto de Ezequiel não se tinha a mentalidade de pastor que nós temos hoje e nem tampouco a do Novo Testamento. Um cargo eclesiástico. Não, senhor. Para você ter uma ideia, as lideranças como rei, príncipe e juízes eram tidos como pastores. A exemplo aqui para você, nos escritos encontrados sobre Hammurabi ou Hammurabi, rei da Babilônia famoso, ele é chamado de pastor. O Nabucodonosor também vai ser chamado de pastor. Isaías vai chamar Ciro de pastor. Então, era costume chamar essas lideranças de pastores. Então, para o entendimento de Ezequiel, eu quero que fique bem claro. Não é pastor no que você entende hoje como pastor, mas estamos falando de pastor no entendimento de governo, de rei, de príncipe. E quando você começa a analisar, principalmente no texto a qual eu e você leu, como leitura bíblica em classe, nós vemos que aqui a profecia está tratando do aspecto social do povo, de políticas sociais, como por exemplo, a segurança, a saúde, a alimentação, pois o texto diz no verso 4 do capítulo 34, a fraca não fortalecesse, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste trazer, a perdida não buscastes, mas fizeste o quê? Dominais sobre elas com rigor e dureza, ou seja,
Aqui está falando de um descaso por parte da liderança para os menos favorecidos da época. A liderança que estava no poder só visava o seu bem próprio, só visava a si mesmo. Queria saber da lã, queria saber da carne, queria saber de tudo que a ovelha pudesse oferecer, mas em troca não dava nada para a ovelha. E Jesus, como deixa bem claro aqui, são minhas, né? Pronome possessivo. Minhas ovelhas, ou seja, eu estou tomando um partido, eu estou agindo porque você não tem poder sobre elas. Eu te constituí como rei, como príncipe, mas elas são minhas. E como são minhas, elas estão sob o meu cuidado e eu julgarei aquele que fizer da sua liderança um carrasco, que usar do seu poder para apenas usufruir, sem ajudar as minhas ovelhas. Então, o contexto do capítulo 34 é sobre isso, sobre um mau governo, sobre uma má liderança, sobre uma liderança que só visava a si mesmo e não em ajudar aos necessitados. Então, com isso em mente, eu quero que você fique bem claro. Jeremias também vai tratar sobre isso no capítulo 23, do verso 1 ao verso 5. Sobre essa questão de governantes. Então, mais uma vez deixando isso bem claro, o autor não está tratando aqui de pastor como você conhece hoje, mas pastor no contexto de governo, de liderança. Com isso em mente, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título sobre os pastores infiéis. Está dividido em 3 subtópicos, a saber, na verdade, 4 subtópicos. O primeiro, o pastor de ovelhas. Segundo, o que os governantes faziam. Terceiro, o que os governantes não faziam. E quarto, as ovelhas dispersas. Pois bem, qual era a função do pastor? A função do pastor era 3, basicamente 3. Primeiro, alimentar, guiar e proteger. Tudo que você leu no capítulo 34 diverge do que eu apresentei agora, pois a liderança não estava nem guiando, nem alimentando e nem protegendo. Pelo contrário, estava se alimentando, estava guiando a si próprio e estava se autoprotegendo. Então, essa era a função básica do pastor. Lembrando, do pastor aqui como governante, como líder. Segundo ponto, o que os governantes não faziam? E aqui é uma denúncia por parte de Deus, usando o profeta Ezequiel, acerca do que eles não faziam. E o que eles não faziam? Acompanhe comigo. O texto de ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Aí o profeta apresenta 3 pontos para você. 3 práticas deploráveis. Comeis a gordura, vestis das lãs e degolais o cevado. Mais uma vez, é 3 as práticas. Comeis a gordura, lembrando que a gordura nesse contexto aqui de sacrifício era oferecido a Deus e não para alimentação. E você pode ver que se você partir desse pressuposto, então ele estava fazendo algo que não era do agrado de Deus. Então, eles estavam comendo a gordura, mais uma vez, degolando o cevado e se vestindo da lã. Deixando claro que eles estavam apenas suprindo as suas necessidades, visando a si mesmo e desprezando as ovelhas. O que podemos definir facilmente como exploração. Ainda bem que a gente não vive isso em nossa contemporaneidade, principalmente no Brasil. Pare para refletir bem sobre isso. O terceiro subtópico vai falar sobre o que eles não faziam. Veja que o primeiro, o segundo subtópico era o que eles faziam. E o que eles não faziam? Eles não fortaleciam a ovelha fraca, não cuidava da doente, não trazia aquelas que tinham ido embora
e nem buscava as perdidas, mas agia, dominava sobre elas com rigor. Veja, o que eles precisavam fazer como liderança, como governantes, eles não estavam fazendo. Não estava cuidando do necessitado, não estava alimentando, não estava dando remédio para aqueles que precisavam. Será que isso tem alguma coisa a ver com nossa contemporaneidade? Será que se nós pararmos nesse momento para refletir como está a situação do nosso Brasil, precisamos orar pela liderança do nosso país, para que Deus venha levantar homens comprometidos com sua palavra e não líderes iguais esse que o profeta Ezequiel aqui está apresentando aqui nesse contexto. Você pode perceber uma coisa muito interessante nessa profecia do capítulo 34, nesse oráculo, que a profecia em si, o oráculo, está trabalhando mais sobre o resgate de Deus sobre as ovelhas do que a punição sobre esses líderes. É claro que a punição virá da parte de Deus para eles, mas Deus está preocupado primeiramente em livrar as suas ovelhas das mãos desses devoradores que só queriam se alimentar delas. Assim como está lá em João capítulo 10, quando Jesus se apresenta como esse bom pastor. Ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele faz a comparação contra aquele que não é o pastor, aquele que não é o dono da ovelha, e sim o mercenário, aquele que recebe para tomar conta da ovelha. Quando vem o lobo, logo ele vai embora, ele foge, ele deixa o animal em perigo para que ela seja ou devorada ou saia por aí sem destino, perdida. Mas aqui, o bom pastor, ele tem um rebanho para essas ovelhas. Graças a Deus por isso. E é nesse contexto que eu entro no quarto subtópico, que é as ovelhas dispersas. Essas ovelhas dispersas aqui, que há uma promessa de restauração, não está falando apenas da dispersão do povo de Israel, mas também está falando de Samaria, que foi anteriormente levada cativa pelos assírios. Então, a promessa de restauração não é apenas para Israel, Judá, mas também para Samaria. Com isso em mente, eu quero ir com você para o nosso terceiro e último subtópico. O nosso terceiro e último tópico tem por título sobre o bom pastor. Está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a reação divina contra os maus pastores. Segundo, Jesus o bom pastor. E terceiro, o pastor cristão. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que é preletor, você que está acostumado a pregar, e eu tenho certeza que já pregou sobre o bom pastor. E sempre nós usamos aquele paralelo de João 10 e também Salmo 23. Mas aqui você pode aprender, como está aprendendo nesse momento, e guardar para futuros sermões seus o capítulo 34 de Ezequiel. Pois num estudo que você dará futuramente, se Deus assim permitir, você poderá apresentar o retrato dos maus pastores, dos bons pastores, de Jesus como esse bom pastor e do Salmo 23. Veja como sua mensagem será uma mensagem mais robusta, mais composta, e você terá vários embasamentos para apresentar uma boa mensagem da parte de Deus. Guarde bem esse capítulo 34 de Ezequiel, pois será muito útil para você futuramente quando for pregar sobre o bom pastor. Amém? E também contra os maus pastores. Pois bem, meu querido, a reação divina contra os maus pastores. Quero ler para você o que o profeta Ezequiel fala. É interessante que ele diz, olha, eles não visitaram a ovelha, esse visitar aqui é no sentido de cuidar, ou seja, elas precisavam de alimento, precisavam de remédio, precisavam de segurança, mas essa liderança não foram visitar. Aí Jesus diz, eu vou visitar eles. Visitar no sentido de tratar com eles, de castigá-los por não ter cuidado bem das ovelhas do Senhor. Mais uma vez, Jesus usando aquele pronome possessivo, minhas ovelhas. Veja, aquele que é líder, que foi colocado no poder, que não cuida das ovelhas de Cristo com cuidado, que não as procura,
que não as visita, em um dado momento Jesus o visitará, mas não para cuidar dele, mas para castigá-lo pelo mal e pela omissão que ele fez. Pois bem, aqui você pode entender também, nesse nosso primeiro tópico, subtópico, sobre o retorno da segunda diáspora, que está lá em Ezequiel capítulo 34 e o verso 12. Então você vê que há aqui uma profecia não só do agora, mas do futuro, olhando na perspectiva do profeta Ezequiel. Então Jesus aqui já está tratando do presente e também do futuro nesta mensagem. E eu quero deixar bem claro para você que partindo disso nós já vemos também uma visão mais futura de Jesus como o bom pastor. E agora estamos adentrando ao Novo Testamento. E no Novo Testamento, como você sabe, em João 10, Jesus deixa bem claro, eu sou o bom pastor. E qual é a vantagem de ter o nosso Jesus Cristo como bom pastor? Eu quero apresentar para você nesse momento. Eu quero te convidar a você ir comigo, lá em João, capítulo de número 10. Isso mesmo. E eu quero te apresentar alguns pontos positivos de ter Jesus como pastor. Primeiro ponto que eu te apresento é que ele, como bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Segundo ponto é que ele conhece as suas ovelhas. Terceiro ponto que eu te apresento é que ele guia as suas ovelhas. Veja que a liderança de Israel no período de Ezequiel não tinha guiado as ovelhas, por isso que elas estavam dispersas. Mas aqui o texto diz que ele guia as suas ovelhas. Quarto ponto, ele traz segurança. Veja o que o versículo 18 diz de João capítulo 10. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Ou seja, ele guarda com segurança as suas ovelhas. E quinto e último ponto, ele lhe oferece a vida eterna. Essas são as vantagens de você ter Cristo como seu pastor. E era tudo isso que o povo estava precisando naquele momento, porque a liderança da época estava longe desse ideal desse pastor. Mas eu quero te anunciar e falar com você também que esse pastor aqui não estava se referindo apenas a Jesus, mas ele também estava falando que levantaria pastores esses que ele usa como exemplo Davi, para liderar o seu povo. Ou seja, ele levantaria pessoas temente a ele, que fossem pessoas que cuidassem do necessitado, da viúva, né? É por isso que Davi diz que nunca viu um necessitado, nunca viu alguém padecer. Ou seja, ele está falando no contexto enquanto ele foi líder, enquanto ele foi rei em Jerusalém, ele cuidou dessa parte dos necessitados, ou seja, da parte social, algo que estava sendo totalmente desprezado no período do profeta Ezequiel. E essa era a denúncia, essa era o aviso de Cristo que ele castigaria aquele povo, aquela liderança e resgataria os seus filhos, as suas ovelhas das mãos desses lobos vorazes. Pois bem, chegando ao nosso terceiro e último tópico, agora estamos falando do pastor que você conhece. E o texto diz, o bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi a enfrentar o urso e também enfrentar o leão. Ou seja, Jesus disse, o bom pastor dá a vida, mais uma vez, pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. Ou seja, ser pastor é se entregar pela causa, é viver o propósito de Deus para a sua vida, a ponto de não ter a sua vida como preciosa e saber que aquela função, aquele cargo ao qual Deus te deu para você liderar e para você orientar as pessoas ao caminho de Cristo. Lembre-se, Cristo é o maior exemplo do bom pastor e você, como pastor, deve seguir esse grande exemplo do nosso mestre. Com isso, eu concluo esta nossa 8ª lição, já com saudade e te convidando a nos encontrarmos aqui nesse mesmo canal para estudarmos a nossa 9ª lição semana que vem. Forte abraço e fique na paz.